está de volta debatendo hoje a situação do sistema penitenciário brasileiro e o papel do judiciário. Nossos convidados são o Dr. Paulo de Tarso Tamborim, que é do Conselho Nacional de Justiça, e o desembargador Herbert Carneiro, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Paulo, nós já abordamos a questão do judiciário, já abordamos um pouco a questão do executivo e a questão da legislação. A legislação brasileira existente hoje de execução penal, ela atende bem às necessidades de você ter um bom sistema? Olha, eu acredito, eu acho que o Dr. Herbert é muito mais perito pela experiência que tem na área de execução penal a tratar disso. Eu, como juiz, eu entendo que nós precisaríamos voltar à tese de um processo criminal célere, mais eficaz, mais rápido, mais ágil, e estamos fazendo o possível dentro do que nos cabe com audiências virtuais, ouvir presos sem deslocamento, e depois o processo eletrônico em si está sendo um plus. Só que nós não podemos simplesmente digitalizar o processo de papel e transformá-lo numa burocracia eletrônica. Nós temos que realmente fazer uma alteração no Código de Processo Penal para rever algumas questões do Código Penal, inclusive da legislação esparsa que envolve isso, mas dar uma celeridade especial ao processo penal. Porque eu, pessoalmente, é opinião pessoal minha, eu não concordo de você ter que fazer um inquérito, ouvir todo mundo, depois refazer aquilo tudo na fase criminal, na fase de instrução criminal e, eventualmente, o recurso caça o processo, faz pela terceira vez a mesma coisa e, às vezes, a lentidão nesses trâmites, a testemunha já esqueceu, compromete a eficácia da celeridade do processo e a precisão realmente da oferta ao juiz. Um projeto de reforma do Código de Processo Penal que começou a tramitar recentemente no Senado contempla esses avanços que o senhor está colocando? Olha, ele contempla, mas no meu modo de ver, ainda timidamente. Porque uma coisa é nós termos como visão a finalidade, o fim, o objetivo da questão, e a outra coisa são os trâmites legais, onde os lobbies de diversas classes, associações, interferem para que aquele processo não tenha esse andamento tão azeitado e tão rápido como seria o ideal. Porque, por exemplo, nós temos legislações, se você for verificar o direito comparado, em que o cidadão é preso, apresentado ao juiz e julgado. Então não leva mais do que um mês, né? Às vezes muito menos. Agora, no nosso caso, por exemplo, nós temos encontrado, para nossa tristeza, né, pessoas que estão detidas, presas em flagrante, sem sequer ter sido oferecido denúncia ainda, por crimes de menor potencial ofensivo, receptação culposa, furto de um diamante negro, de uma mangueira, coisas diamante assim. Negro, chocolate, não diamante. Chocolate. Estão presos 6, 7, 8 meses aguardando a denúncia. Perfeito. Quer dizer, são presos que, se condenados por esses delitos, eles sequer teriam essa pena. Perfeito. Né? Doutor Herbert, o juiz que está ali no dia a dia, se ele quiser acelerar, ele vai encontrar muitos limites na lei? Bem, Manel, no campo legislativo é preciso que a gente faça um registro, porque tivemos alguns avanços, mas também alguns retrocessos. Eu citaria, por exemplo, a lei 9.099, a lei dos juizados, e a lei 9.714, que trata das penas alternativas, eu reputo de longos anos para cá, talvez sejam os instrumentos legislativos mais evoluídos e que mais possibilitaram ao judiciário funcionar de maneira efetiva. Temos alguns retrocessos. Nós sabemos que o nosso legislador, ainda ontem, vi uma notícia na internet de um projeto de pedofilia, reeditando um assunto que nós sabemos muito bem, que da lei de crimes hediondos, que o Supremo levou algum tempo para reconhecer a inconstitucionalidade, por exemplo, a impossibilidade da progressão de regime para esse tipo de crime. Já vão reeditando isso aí, quer dizer, sensibilizando a opinião pública no sentido de que o crime de pedofilia realmente é um crime que gera uma situação de repugnância muito grande, é lógico que gere, mas é preciso de ter uma dosagem, não é tão somente a questão de aumentar a pena,
de fechar o cidadão, de impossibilitar a ele a progressão, que vai resolver o problema da criminalidade. Como então, aconteceu com a lei de crimes hediondos, por exatamente, exemplo. Exatamente. E nós passamos a jurisprudência, através do controle difuso de constitucionalidade, os juízes já reconheciam a vedação, a progressão de regime, e faziam a progressão de regime. Mas isso levou um tempo na jurisprudência até que a lei pudesse ser alterada. Então, o Congresso Nacional, ao mesmo tempo que avança, às vezes retrocede em algumas situações. A questão, então, não está em se criar novas leis, está em se criar boas leis. Eu diria, por exemplo, nós temos 2 projetos de lei no Congresso Nacional, eu tenho acompanhado um particularmente, o projeto de lei 4.208, que trata e põe talvez coloque fim nessa questão das prisões. As prisões passam a ser cautelares, feitas como houve uma recente manifestação do Supremo Tribunal Federal. A prisão só se justifica quando necessária. Não se tem que decretar prisão em toda situação e tão somente pela hediondez do crime. O juiz tem que fundamentar e justificar o motivo da prisão. Esse projeto está lá e precisando de ser aprovado, porque ele vai resolver boa parte e oferecer ao juiz condição de resolver boa parte dessas prisões, algumas delas ilegais, que foram abordadas aqui anteriormente. Outro projeto, aumenta a possibilidade da aplicação de penas alternativas. Precisa de se aprovar esse projeto para que as penas alternativas venham a alcançar um maior número de crimes. Agora, no plano legislativo estadual aqui de Minas Gerais, eu tenho que citar como um exemplo, porque a nossa Assembleia Legislativa deu um grande exemplo. Aprovou uma lei alterando a nossa lei de execução penal, possibilitando, por exemplo, a prestação pecuniária que o juiz aplica como pena alternativa, que ela seja voltada para as APACs, Associações de Proteção e Assistência ao Condenado. Quer dizer, foi um avanço legislativo que propiciou... As APACs, aliás, são um bom caminho, né? Para mim, o melhor é a experiência mineira, a experiência de Itaúna, de Nova Lima e de várias outras que estão sendo implementadas no Estado, exemplo não só para o Brasil, como para o mundo como um todo. Doutor Paulo, para a gente encerrar, o senhor que está tendo aí com essa visão nacional do problema, visitando os estados, o senhor tem uma expectativa otimista de que é possível a solução para as questões? Não tenha dúvida, eu acho que em alguns meses a diferença que já fez a instituição dessas ideias e a execução delas, agora nós temos que trabalhar e com isso contamos com o auxílio de toda a mídia e da imprensa em mudar os preconceitos existentes em relação ao cidadão condenado, porque muitas vezes o que a população se enraivecida com algum tipo de delito, ela quer vingança e não justiça. E nós temos que muitas vezes tomar decisões que não agradam à opinião pública, mas para fazer exatamente justiça. Então essa ideia no preconceito de vamos para acabar com a doença, matar o doente, não pode continuar. Nós temos que ter, tem que fazer parte do conjunto de medidas uma alteração na conceituação, porque o que nós juízes mais ouvimos pelo Brasil inteiro a polícia prende, a justiça solta. E a justiça deveria se investigar por que a justiça solta, porque tem lei nos mandando soltar. Né? Nós simplesmente não fazemos as coisas porque dá na nossa cabeça. Nós sempre temos que estar embasado no cumprimento de alguma lei que é feita pelo Legislativo. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Um bom trabalho para o senhor lá no CNJ. Muito obrigado. Doutor Herbert, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Sucesso lá no TJ. Muito obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.